função das mais assim essenciais na sobrevivência mesmo do ser humano. Eu vejo muito a arte como um alimento mesmo, uma espécie de comida, né, que sem arte eu acho que não se vive, assim. Eu acho que a arte é fundamental. Dos, como é que a gente fala, necessidades básicas do homem, eu boto a arte. Acho que não existe um homem, né, um homem vivo, um homem inteiro nas suas plenas funções se não existe arte, se não estiver alimentado de arte. Penso assim. O fato de ser uma literatura de gênero, né? O fato de você chamar a literatura policial, uma literatura que delimita, vamos dizer, o tema, eu acho que isso já gera um preconceito em relação às pessoas julgarem que por isso só uma literatura menor. Porque, na verdade, eu acho que não existe uma literatura menor ou maior pelo gênero. Existe o bom escritor e o mau escritor, o bom livro e o mau livro. E o que eu acho que mudou assim, a reputação da literatura policial, vamos dizer, é a qualidade dos textos policiais, principalmente a partir vamos dizer, dos anos 40, que grandes escritores começaram a se dedicar ao gênero, até talvez por necessidade de dinheiro, porque, como eu te disse, era uma literatura que ela tem na essência essa coisa de ser uma literatura de fácil assimilação. Então, esse fenômeno do Pulp Fiction, por exemplo, eram livros baratos, que a pessoa pode comprar ali na rodoviária, né, um preço em bancas de revista, um preço baixo e tal. Eu acho que alguns escritores, até por necessidade de dinheiro, de conseguir ganhar algum dinheiro com os livros, começaram a se dedicar à literatura policial, como é o caso do próprio Dashiell Hammett, que sempre dizia que em algum dia ele ia escrever o grande livro dele. Só que ele nunca escreveu grandes livros. Os grandes livros são os livros policiais que ele escreveu de alguma maneira um pouco assim, sem dar muito crédito para aquilo. Então eu acho que o fato do Raymond Chandler, do Dashiell Hammett, e daí ter virado uma literatura cultuada até por intelectuais e tudo isso aqui mudou um pouco a reputação, mas eu acho que nasceu com uma literatura de folhetim mesmo, uma literatura popular mesmo, não uma coisa intelectual de maneira nenhuma. Tem um texto interessante do Raymond Chandler que eu acho que é talvez considerado o maior escritor policial, no sentido de ser o melhor escritor dentre os que se dedicaram à literatura policial. E ele fala isso, de que existe a boa literatura, a literatura que tem qualidade. O resto é tudo coisa que a gente inventa, né? Se é isso, é aquilo, romance de gênero, romance isso, romance aquilo, isso tudo é secundário. Um escritor que eu acho que mais me influencia, no sentido de eu admirar assim, a carpintaria dele e achar que às vezes, modestamente, eu consigo fazer coisas nesse sentido, é o Ernest Hemingway, que eu acho que ele, principalmente no estilo mesmo do texto, né? Claro que não os temas do Hemingway, mas a maneira como ele conta a história, o jeito que ele lida com as frases, essa linguagem que parece quase que herdada do jornalismo, né? Eu sempre fui muito fascinado pelo texto dele, pela forma do texto dele e busco, releio coisas do Hemingway como inspiração, releio contos dele em inglês, às vezes muito menos interessado exatamente na temática, mas na maneira como ele resolve o texto mesmo. O Hemingway, acho que o Rubem Fonseca também é um escritor que me influencia muito, porque eu acho que ele tem essa capacidade da resolução assim, abreviada, né, vamos dizer, essa ideia do escritor como
como o texto limpo é aquele que corta todos os excessos, né? Então isso eu acho muito interessante e sempre busco seguir essa linha. Além deles, eu gosto de uma infinidade de escritores. Eu acho que o Machado de Assis, acho o nosso grande romancista e acho um dos grandes escritores da literatura universal. Gosto muito dos americanos, além do Hemingway, gosto muito do Dashiell Hammett, que eu acho que ele também trabalhou nessa coisa da secura, né, da limpeza do texto. E muitas vezes até já li estudos em que dizem que o próprio Hemingway foi influenciado pelo Dashiell Hammett, então acho que eles têm um parentesco nessa coisa. Gosto muito do Salinger, por exemplo, O Apanhador no Campo de Centeio. Eu acho um livro fantástico no sentido que ele foi muito responsável também por essa vontade que eu tive de escrever, que é um livro que casa muito bem o texto com o tema, e o personagem do Holden Caulfield também acho um personagem desses que você fica amando e com saudades daquele personagem na hora que você fecha o livro. Gosto muito do John Fante, que também é um escritor americano, vamos dizer, um precursor assim, da literatura beat, né? Mas que é um cara que tem uma carga de sentimento muito forte, é um descendente de italianos que trata muito como tema também dos imigrantes italianos vivendo na América. Então, gente exposta a uma realidade um pouco hostil. Gosto muito do texto dele, que também é um cara que influenciou o Bukowski e tudo isso. E acho que são esses assim, os que eu me lembro agora, escritores que me fascinam. Assim. Se o Tony Bellotto escritor é o mesmo Tony Bellotto que é músico? Acho que sim, com certeza sim. Eu acredito que vamos dizer, a nascente da criação artística é uma só. Eu acho que depois a gente se dedica e escolhe formas por diferentes razões, mas eu acho que o impulso criador ele nasce de um mesmo lugar. Então acho que a minha vontade de criar, o meu desejo criador, o meu estímulo sai de um único ponto. Então nesse sentido é a mesma pessoa. Claro que a forma, né, técnica assim, da literatura é muito diferente da música, mas eu consigo ver um ponto em comum, assim, na essência a mesma coisa vindo da mesma pessoa. Claro que eu não conheço o que é, por exemplo, o dia a dia de um pintor, vamos dizer, que também se fecha num estúdio, num ateliê, mas eu acho que o próprio contato com cores e tudo isso já não deixa tão solitário. Eu acho que o trabalho do escritor com a palavra, né, tanto seja escrevendo à mão ou numa máquina ou num computador, eu acho um ato muito solitário. Eu acho que é desprovido de cor, você tem que estar muito concentrado. Um telefone tocando é capaz de botar, né, destruir todo um período de trabalho e tal. Então eu acho muito solitário, quase que obsessivamente solitário. Às vezes até parece uma coisa meio doentia, assim, aquela solidão